relação à formatação geral, à percepção geral de um trabalho agora focado com estas características. Então, vamos lá. Gente, nós estamos falando de data literacy, nós estamos falando de acesso a dados. Nós estamos falando de uso de dados, e eu reforcei muito isso na última atividade síncrona nossa, quando eu disse transformar dados, né? Usar dados para transformar. O que é que significa isso? Usar dados de forma estratégica para que a gente possa gerar modificações, transformar uma decisão, um ambiente, construir uma percepção, conscientizar uma população, como esse último trabalho, vocês estavam comentando isso na finalização. Então, tudo isso é muito importante, né? Mas a partir de dados. É diferente, dados também é informação, mas é diferente de quando a gente fala de recuperação da informação, uso da informação de uma forma mais geral. Quando a gente fala de dados, a gente fala de conteúdos mais específicos. Por isso, a importância lá do começo, quando a gente apresentou a definição de data literacy, a percepção de dimensões de competências envolvidas, a tecnológica, para saber lidar com esse conteúdo agora, que já não é mais o mesmo que a gente lidava até então, não é mais só o texto livre, não é mais o... Estaremos trabalhando com conteúdos mais próximos da estruturação, mais estruturados. E, portanto, os resultados tendem a ser mais específicos e menos genéricos. Professor, não está claro onde é que você está querendo chegar. Vou explicar mais. Conforme eu for fazendo os comentários, vocês vão perceber por que eu estou fazendo essa observação agora. E quando a gente fala de um trabalho focado no acesso a dados, onde gera um artigo de dados, um artigo gerado a partir de um acesso, de uma interpretação e de uma proposta de um entregável, que é uma interpretação desses dados, nós temos que nos basear nos dados que nós coletamos. Ou não seria data literacy, seria qualquer outra coisa, seria um artigo científico, um relatório de mercado, mas trabalhando com outros tipos de informação, quando, na verdade, nós estamos falando agora de data literacy. Nós estamos falando de lidar com dados. Algumas preocupações vocês precisam ter. Primeira preocupação, a questão-chave, ela está relacionada aos dados que eu acessei, que eu interpretei e que eu gerei uma proposta de interpretação desses dados, ela está se relacionando a eles ou ela está descrevendo esses dados? Então, cuidado para não vincular a questão-chave com o objetivo, ou seja, cuidado para não trazer na questão-chave o que vocês estão tratando nos dados. Então, uma coisa é comportamento do valor de venda de automóveis usados no período dos últimos 10 anos. Isso não é uma questão-chave, isso é um objetivo, é o que eu vou fazer, o que eu vou buscar nos dados. Ele vai estar descrito lá na minha metodologia. A questão-chave ela está mais próxima do porquê. Por que eu preciso desses indicadores? Então, a minha questão-chave, por exemplo, pode ser: como se comportou o preço dos carros usados nos últimos anos? Ah, professor, mas não é a mesma coisa? Não, é diferente. Entenderam? Ou eu posso ser ainda mais próximo. O preço dos carros usados sofreu impacto na pandemia? Ah, essa é uma questão. Para responder isso, eu vou analisar o comportamento do indicador. Entenderam a diferença? É sutil, mas ela é necessária. Então, primeira coisa, cuidado para não confundir questão-chave com objetivo. O objetivo é o que eu vou fazer para responder a minha questão-chave. A minha questão-chave ela tem que ser mais vinculada ao contexto. Então, lembrem-se, até o próprio caminhar da nossa disciplina foi neste sentido. Eu tenho que entender o contexto onde eu vou aplicar o meu conhecimento, vou identificar uma necessidade informacional, a partir daquela necessidade informacional eu vou identificar uma questão-chave que me ajude, então, a resolver, a transformar o ambiente. Então, aquela questão-chave vai ser respondida por meio de um objetivo. Esse objetivo, então, precisa responder àquela questão-chave, e para isso, então, eu preciso ter formas de fazer isso, que é a metodologia.
Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês. Outra coisa importante, quantos dados eu disponho? Então, cuidado para não estabelecer análise, propor interpretação a partir de 5, 6 dados, 5 ou 6 valores. Então, eu tenho lá 5 ou 6 valores, traço uma reta e já começo a tecer N conclusões. Cuidado. Atenha-se a apresentar o que você conseguiu. Busque o maior número de valores, o maior volume de valores possível. Por quê? Essa é outra característica dos dados. A quantidade de registros, a quantidade de valores que você vai analisar. Numa análise mais informacional, mais aberta, você, às vezes, a partir de um contexto, você traz autores e começa a dialogar com aqueles autores e traça, então, uma percepção a partir daquele contexto desenhado, descrito. Quando a gente fala de dados, a gente está falando de cálculos matemáticos, a gente está falando de uma análise mais fria, mais dura. Então, eu preciso ter um volume, de preferência, grande de dados. Professor, mas eu só consegui encontrar 7. Ah, legal. Deixe claro que você só encontrou 7 e que aqueles dados correspondem, então, ao que é possível perceber da realidade e que você só pode tecer interpretações a partir do que você está vendo nos dados. Pensem bem no gráfico. Então, tudo é orquestrado, tudo está alinhavado. Então, eu tenho um contexto onde eu vou aplicar, né, o meu conhecimento para identificar uma necessidade informacional, onde dali eu vou tirar a minha questão a questão-chave. Da questão-chave, então, eu vou identificar o que eu preciso coletar para responder a ela, não é isso? Como eu vou tratar aqueles dados, então a metodologia de como eu vou tratar aqueles dados, isso tudo está amarrado. A visualização tem que ser feita, não porque ela é bonita, para responder a pergunta, a questão-chave, para atender a minha necessidade informacional, lá em cima. Então, isso tudo é amarrado. Então, procurem, principalmente na apresentação, lá no texto, você até pode colocar na introdução tudo aquilo que você está descrevendo sobre o tema. Cuidado para não sobrecarregar, porque não é este o objetivo do texto. O objetivo é, a partir daquele contexto, eu identifiquei uma necessidade que tinha uma questão-chave ao qual eu vou responder com esses dados. E aí vem a próxima observação. Respondam, interpretem, de novo, como eu disse no último tópico, apenas os dados que vocês coletaram, mesmo que sejam milhares de linhas, milhares de valores que deixam claro um determinado comportamento. Você pode traçar uma análise sobre aquilo. Cuidado para não estabelecer interpretações que não estão naqueles dados, porque isso estaria em um outro artigo, em um outro relatório, em um outro entregável. Então, de novo, eu volto lá na minha abertura da fala. Estabeleçam a especificidade de responder à questão-chave. Professor, mas aí vai ficar menor, é um tema tão rico, a gente quer responder tudo, isso é tão instigante. Sim, verdade, esse é um grande problema, por exemplo, de quem faz pós-graduação e começa a fazer pesquisa. Ele já entra na dissertação de mestrado querendo resolver os problemas do mundo, ele quer resolver a fome, ele quer resolver o problema de uma determinada situação de um país, a crise ambiental, tudo com a sua dissertação. Não pode. Uma das grandes características e difíceis de ser desenvolvida é justamente a capacidade de estabelecer o escopo. O que é o escopo? É a delimitação do que eu estou fazendo. Fica uma lição aí para a aula. Quanto mais eu for capaz de estabelecer o escopo da minha atividade, mais eu vou poder me concentrar na essência do que ela representa. Exclua tudo aquilo que não faz parte do escopo. Mantenha isso só como registro, e você pode até colocar isso, por isso que tem um tópico lá, desdobramento futuro, você pode colocar lá. Mas nunca coloque isso como uma interpretação. Só coloque na interpretação aquilo que você consegue ler nos dados que você coletou e que você construiu o gráfico com a visualização. Professor, mas vai ficar muito pequeno. Não, não. Vai ficar muito bom. Vai ficar específico, ficar mais sustentável. Entenderam? Então você vai conseguir sustentar os argumentos que você está apresentando. Esta é a essência da
diferença entre o que a gente fazia antes e o que a gente vai começar a fazer depois da disciplina Data Literacy. Por isso que a gente nem colocou muito conteúdo tecnológico, ou matemático, ou de conceituar. Por quê? Porque não dava tempo, a gente precisava justamente dessa questão da percepção. Por isso que nós nos reunimos e construímos este roteiro, para que vocês percebam agora que é o olhar que é diferente. Não é mais aquele mesmo olhar, quando eu falo de dados, não é o mesmo olhar que eu tenho quando eu estou escrevendo um artigo de pesquisa, por exemplo, de análise de um determinado contexto e tudo mais. Se eu estou, então, respondendo a uma questão-chave por meio de dados, eu só posso interpretar os dados que eu tenho. Tudo que vocês colocarem na interpretação e uso deverá estar calcado e baseado nos dados que vocês coletaram. Os dados que vocês coletaram e construíram a visualização é que deve sustentar aquele argumento que vocês estão colocando. Estão entendendo? Porque, principalmente na ciência, tudo que você afirma, você precisa ter a sustentação. E a gente está muito acostumado a nos ampararmos em autores, em publicações anteriores. Percebe? Então, esta é uma alternativa. Eu me sustento em publicações anteriores, então eu faço um levantamento bibliográfico, eu faço um levantamento do estado da arte de uma determinada temática, mas isso não é dados. Quando eu trabalho com dados, é a minha segunda alternativa. Eu agora posso propor, olha só, por isso é que é perigoso, por isso que é muito importante que eu só faça conjecturas baseadas nos dados que eu coletei. Ficou claro para todo mundo? Mas, professor, o que eu coloquei aqui é muito importante, é um alerta, é fundamental, a gente... Sim, legal, mas não é aqui. Percebe? Não é num artigo de dados que eu vou colocar. Professor, mas e se eu quiser colocar aqui? Maravilha, então você tem que ter dados que sustente aquilo. Eu tenho que, ao ler a sua interpretação, ter a certeza de que aquilo, olha, realmente, a não ser que ele coletou de forma errada ou interpretou errado, mas aqueles dados sustentam isso que ele está dizendo. Entenderam? Então, cuidado, porque é um mundo muito complexo, muito amplo. Então, a minha interpretação e uso vai ficar menor, professor? Ela vai ficar mais específica, ela vai ficar mais centrada. Com isso, você vai poder focar as energias na interpretação daqueles dados. E só. Você não pode trazer nenhuma outra conjectura, então, que fique claro, ó, isso é imperdoável, tá? Então, de novo, você não pode apresentar nenhuma conjectura que não esteja baseada nos dados que você apresentou, que você coletou, que você interpretou, que você construiu a visualização e que você, então, está propondo agora, que a partir daquela visualização você começa a perceber. Professor, mas aí eu não consigo ter certeza. Ótimo. Apresente, descreva o que você encontrou. Olha, existe um comportamento que indica aumento. Isso eu posso falar? Posso, porque a linha indica isso, a regressão me ajuda a perceber isso de forma mais clara. Existe uma variabilidade muito grande. De novo, a regressão já ajuda, entenderam? Existe um volume, uma diferença entre brancos e negros. Legal. Como é que eu posso afirmar isso? Com os números que eu estou mostrando ali. Olha, esse comportamento não modifica. Posso afirmar isso? Posso, com base naqueles dados, daquele período, com aquela característica. E só. Qualquer coisa que extrapole isso, você está se baseando em coisas que não são dados que você coletou. Então, não é um artigo de dados. Você não está falando de data literacy. Você não está fazendo leitura, tratamento, interpretação e comunicação com dados. Entenderam onde é que eu queria chegar? Lembrem-se que lá no começo da disciplina nós apresentamos a definição de data literacy. Eu tenho que ser capaz de ler os dados, tratar os dados e comunicar esses dados. Então eu posso comunicar. O que é comunicar? Escrever esse texto. Escrever um artigo de dados, por exemplo. Numa empresa eu vou escrever um relatório. Na empresa não é acadêmico, mas também vou ter que deixar claro que as minhas conjecturas estão baseadas nos dados. Explicitem a fonte e a relevância da fonte, entenderam? Descrevam, a professora Márcia foi muito feliz na explanação dela, ela ajudou muito vocês nessa questão de entender a fonte, de onde, qual é a proveniência desses dados. Isso é muito importante, porque você conscientiza aquele que está lendo o seu texto de agora que você
realmente tem confiança naqueles dados. Esses dados podem ser falaciosos, podem ser frágeis, podem ter sido coletados de uma forma que não garanta a sua qualidade. Cuidado com a ambição. Vou fechar agora meu último comentário antes de falar da atividade 4.1. Cuidado com a ambição. Professor, aqui eu vou apresentar dados, eu quero analisar isso, isso, isso e isso. Pô, para! São 4 artigos, então não precisa fazer tudo de uma vez, faça um. Relacione, professor, mas é que só com esse aqui eu não consigo contextualizar aqueles dados. Ah, legal. Então, cuidado até onde você vai, cuidado com o que você deseja. Se você consegue interpretar os dados de 3 bases, de 3 variáveis, você já consegue tecer interpretações que dariam um livro. É só você ir se aprofundando naquilo, tomando cuidado com as variações, com possíveis tratamentos matemáticos. Não precisa ficar restrito só na regressão. Se quiser avançar alguma coisa, arrisque-se, tente buscar isso. Para a nossa disciplina, talvez não dê tempo, mas no futuro, lembre-se, a matemática é muito rica, a estatística nos dá ferramental fantástico para lidar com tudo isso. Em suma, isso é data literacy. Um novo olhar. É um jeito de centrar a nossa atenção nos dados. Muitas vezes nos apegamos à temática, principalmente quando a temática é instigante. Então você se sente agora motivado a focar, a se aprofundar naquela temática. E esquece que você está fazendo uma análise de dados, que você está fazendo um trabalho de data analytics. Ele sempre é focado. Professor, desculpa, mas o senhor acho que está desatualizado. Me disseram que, por exemplo, o Face, uma determinada rede social, tem 51 mil variáveis a meu respeito. Quer dizer, ela sabe mais sobre mim do que eu mesmo. O senhor está falando de foco? Sim. E ela faz tudo isso focando nos dados. Então, ela tem milhares de pessoas trabalhando, cientistas. Ela tem recursos enormes computacionais tratando esses dados. E ela só extrai considerações, conclusões, com base nos dados que ela tem. Nós não temos milhares de pessoas trabalhando conosco, nós não temos recursos enormes computacionais à nossa disposição. Então, nós temos que trabalhar com o que temos. Foco. Não é o tamanho da conclusão que vale. Para fechar agora eu prometo. Lembrem-se, não é o tamanho e a amplitude da conclusão que torna um resultado interessante. É a assertividade, a confiabilidade que aquela conclusão apresenta. Uma vez, e isso é muito comum, né? O aluno me pergunta, principalmente quando está começando a vida acadêmica, a vida de pesquisa, professor, quantas páginas precisa ter um artigo? Eu já li um artigo de matemática que tinha uma página. Ele apresentava uma fórmula, comentava sobre algumas variáveis e apresentava uma consideração que matava uma série de... uma página. Já li trabalhos de doutorado com tomo 1, tomo 2, tomo 3, dessa grossura, que você termina de ler e não sabe por que você leu tudo aquilo. E vice-versa. Tem trabalhos curtos também que você olha e que você fala, o que é isso aqui? Então não é o tamanho, é a sustentação, é a confiabilidade daquilo que você apresenta. Certo? Ou você baseia em autores, ou você baseia em dados. É o que nós estamos fazendo. Data literacy. Capacidade de ler, tratar e comunicar a partir de dados. Na minha área de regressão, de reta, né? Senti falta um pouquinho das estimativas. Aí, ó, uma coisa que pode ainda enriquecer um pouquinho mais, desde que os dados estejam sustentados, né? Por que não fazer uma estimativa? Por exemplo, eu até anotei umas coisinhas aqui sobre tangerina, por exemplo, a produção. Ah, mas se os dados estão sustentados, por que não fazer uma estimativa da produção no ano de 2023, no futuro? Então, é interessante também para melhorar e enriquecer ainda mais um artigo. Consumo de carne, por exemplo, analfabetismo em função do tempo. Eu vi o gráfico que ele está diminuindo. Ah, mas eu queria saber, então, quando se continuar nessa mesma análise de regressão com R alto, quando que
o alfabetismo no Brasil chegará a níveis de países de primeiro mundo? Se está caindo, lá na frente a tendência é chegar. Que ano? Então é interessante, não deixa de ser uma sugestão, um trabalho e um artigo. E é o que nós vimos também em regressão e pode enriquecer ainda mais essa análise de dados, a data literacy, né? Então, isso desde que os dados estejam sustentados. Então, quanto maior o R, maior vai ser a previsão, melhor vai ser a previsão. Lógico, sempre tem um erro, mas em cima da reta, você consegue fazer uma previsão, uma estimativa, usando uma reta como suporte. Então, você tem um suporte para fazer uma estimativa. Se vai dar certo ou não no futuro, aí vai depender das políticas do Brasil, do que vocês estão analisando. Se mudou, aconteceu alguma coisa que mudou diferente em relação aos dados que estavam. Mas se seguir aquele mesmo estudo, você vai ter uma previsão com uma estimativa em cima da reta. É bem interessante isso e enriquece ainda mais a análise de dados. Eu acho que repetir uma coisa que o professor Ricardo falou, só reforçar que o professor Ricardo colocou uma coisa que é muito importante, que é esse perigo da inferência, né? Você define que uma coisa é verdade, o que é inferir, né? Determinar que uma coisa qualquer é assim, porque existe uma verdade anterior que está determinando aquilo. Só que quando você está trabalhando baseado em dados, esse anterior tem que ter dados também. Então, você não pode simplesmente inferir e dizer, isso é assim, sem ter essa consistência. Essa sustentação que o professor Alfredo acabou de falar, junto com a capacidade de interpretar os dados que existem hoje para analisar, é que vai dar consistência posterior. Então, do resultado que você vai receber. Então, acho que é um tripé, né? A confiabilidade da orientação, da origem desses dados, né? A sustentabilidade dele, então, a sustentação da análise que você está tendo em dados concretos e a capacidade de olhar para os dados. Eu gostei muito da ideia, da frase, da expressão manter o escopo, né? Tem que saber exatamente o que você está analisando para que a tua análise seja dentro daquilo. Querer analisar o exterior vai precisar de outros conteúdos, de outras estruturas que não necessariamente você tem aqui agora. Então, isso é uma coisa muito importante. Em alguns casos aqui, eu vi essa situação. E quando o professor Ricardo colocou, eu falei, olha, isso é muito, muito importante. Às vezes a gente quer fazer uma análise enorme, e essa análise enorme fica assim, porque a gente pode ver. Não está podendo ver, porque a gente não tem os dados necessários para ver aquilo que a gente pretende. Então, vamos ter que dar uma continuada nisso. Então, é o futuro, né? Pesquisas futuras realmente. Hoje eu tenho isso, aqui eu tenho uma nova pergunta, essa nova pergunta vai lá para frente e eu vou precisar de mais dados. Então, por que isso é muito importante? Porque a nossa capacidade de interpretar o mundo passa muito fortemente pela nossa capacidade de ler aquilo que se apresenta, né? E os dados são isso, é aquilo que se apresenta, não a leitura de terceiros, né? Tem até teoria baseada nisso, né? A teoria fundamentada em dados é isso, né? Eu estou lendo o que eu estou vendo. Por quê? De novo, repetindo o professor Ricardo, para finalizar, eu tenho que duvidar. Quando eu começo a dizer, tal coisa é assim, tá, mas é assim mesmo? Será?